Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre política e liderança. E aí nos comentários uma pessoa me perguntou assim: e o Bolsonaro, ele está com o povo ou com o sistema? E a resposta é com os dois. Eu vou provar para você nesse vídeo que eu, você, Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, qualquer político, qualquer indivíduo que seja líder, ele está envolvido com os dois. Eu sou Vinícius Calesco, no YouTube e no Instagram, e nesse vídeo nós vamos falar sobre gestão de liderança. Pessoal, vamos lá, eu vou usar um exemplo bem banal assim mesmo para a gente entender esse processo, como que a gente acaba se envolvendo com os dois lados, mesmo que a gente não queira, a gente vai acaba se envolvendo com esse esquema, vamos dizer assim. Digamos que você gosta de bolo de laranja, olha onde chegamos no exemplo, bolo de laranja. E aí você convence o seu grupo de amigos, de colegas, de que o bolo de laranja é o melhor. Você cria argumentos para isso e eles acreditam, passam a acreditar na sua proposta e começam a gostar também do bolo de laranja. Passa a ser o bolo preferido deles. Só que aí você vai para sua casa. Digamos que você mora com você e mais 3 pessoas, são em 4. E uma das pessoas chega e fala assim: vou fazer um bolo. Vocês querem um bolo de laranja ou um bolo de cenoura? Você prontamente diz bolo de laranja. Só que outras 2 pessoas dizem não, por que bolo de laranja? Nós queremos bolo de cenoura. E aí cria um impasse, você fica incomodado com aquilo. Não, mas eu quero um bolo de laranja. E aí o que você faz? Você cria estratégias para convencer essas outras 2 pessoas de que o seu bolo de laranja é melhor, o seu gosto ele é melhor. E aí você argumenta, até um ponto que você pode chegar e falar: olha, se vocês escolherem por esse bolo, eu faço uma calda açucarada. E aí isso passa a ser mais interessante, né? Então existe um algo a mais, você está proporcionando algo a mais. E essas 2 pessoas então decidem também pelo bolo de laranja. Isso significa que quem fará o bolo aceitará a proposta? Não. Quem fará o bolo pode chegar e dizer assim: ah, tá bom, vocês escolheram esse, mas eu não quero. Eu desisti de fazer o bolo. Eu vou deixar o bolo para outra semana. Na política é a mesma coisa. Essa história de bolo não é sobre bolo. Preste atenção. Você é o presidente. Seja lá qual presidente você queira ser. Você é o presidente. O seu grupo de amigos é o povo. Você já convenceu o povo de que o bolo de laranja não é a melhor opção. Só que você vai depois para sua casa, que é o Senado, é o Congresso. Aí você precisa convencer as outras pessoas de que o bolo de laranja é melhor. E aí o que acontece? Dificilmente um político ele tem a maioria do Congresso. Dificilmente. Isso é muito difícil de acontecer. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se juntar a outras pessoas, a outros grupos. Né? Então você começa a se juntar às outras 2 pessoas que elas não compactuam com a mesma ideia que a sua. Só que aí você faz o quê? Você começa a prometer uma coisa ou outra. Né? E aí você começa a conseguir votos para que o seu projeto, o seu bolo de laranja, seja aceito. A partir do momento que você conseguiu votos, isso garante que será votado? Não. Por quê? Porque existe o presidente da casa e é ele que pauta ali o que vai para discussão ou não. E ele pode chegar e falar: não, eu não quero isso para agora, eu vou deixar para frente. Pronto, você não ganhou novamente. Então, por isso que quando o Bolsonaro entrou, e ele trouxe ele entrou porque era líder, né, de um grupo da população, ok? Aí ele trouxe a ideia de ser contra o sistema e, de fato, ele não indicou nenhum ministro que era político, né? Ele trouxe ministros que eram especialistas em suas áreas, mas no andar da carruagem ali, ele acabou tendo que fazer algumas negociações com o centro. E aí ele entra para o sistema. Por quê? Porque se ele não fizer essas negociações, não vai funcionar. Então nós temos aí o Paulo Marçal, que veio falando que é antissistema, e não adianta, ele pode entrar contra o sistema, sem o sistema, mas se ele não fizer alguma negociação, se ele não tiver essa tática de saber como lidar com esse sistema, não vai funcionar, ele não vai conseguir aprovar nada, zero, não adianta. Assim é a política é um sistema. A nossa vida, numa perspectiva social, ela é uma política. A nossa vida profissional, levando o profissional, também é política. Então, se você é líder dentro da sua empresa, se você deseja ser um líder, o líder ele atende aos ideais, né, às ideias de um grupo. Ele atende isso, óbvio. Só que ele não consegue atingir essas propostas se ele também, de certa forma, não trazer um benefício para o outro lado, né, do grupo, aí, para outros líderes ou outros
parceiros aí que também têm um interesse. Isso acontece. Sindicatos. O sindicato, ele nasceu para defender, né, vamos dizer assim, o trabalhador. Aí nós temos também o sindicato patronal. Por quê? Porque não é simplesmente eu chego e falo o que eu quero. Então, geralmente o que acontece? Digamos que o sindicato dos funcionários, ele vai lá e pede um aumento de 10%. Ele vai conseguir um aumento de 10%? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí vem o patronal e fala, não, a gente dá 5. Aí fica nesse embate e tal, fecha ali em 7, 7,5, 8, ou seja, os dois precisam se entender, os dois lados da moeda. Isso acontece em todos os lugares. Então, pessoal, quando você pensar assim, numa perspectiva de liderança, tá? A gente trouxe a política aqui, que são sempre exemplos perfeitos assim para tratar de liderança. Quando você pensa em liderança, de que lado está? Não tem lado, tem que estar dos dois lados. É claro que um político de direita, ele não vai ser de esquerda, um de esquerda não vai ser de direita, teoricamente. Mas ele vai puxar um pouquinho ali para o centro, porque ele precisa de apoio, ele precisa de votos. Você, na sua casa, na sua empresa, você pode bater de frente com algumas ideologias, mas para defender a sua, você vai precisar criar algumas parcerias, você vai precisar criar algumas estratégias de aproximação com partidos ou pessoas que estejam mais próximas daquilo que você defende. Tá ok, pessoal? Então, não caiam nessa. Sinto muito, seria perfeito, maravilhoso se nós conseguíssemos apostar nossas fichas políticos em líderes da nossa empresa, em qualquer setor que seja, em pessoas que de fato vão defender exatamente aquilo que nós propomos sem nenhum conchavo, mas isso não existe, não tem como acontecer. Isso é a chamada democracia, né? Alguns falam democracia, e eu chamo de sistema, né? O que alguns chamam de democracia, onde todo mundo tem voz, eu chamo de sistema. Esse é o sistema, todo mundo tem voz, só que na hora de votar, a voz tem que ser uma só, senão não consegue aprovar nada. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, perguntas, mande para a gente continuar fazendo vídeos sobre esses temas, liderança, gestão de carreira, mercado de trabalho. Gostou do vídeo? Segue o canal e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal!